Fala galera, tudo certo? Esse é mais um vídeo aí sobre a Suzuki V-Strom 650, dessa vez falando aí um pouquinho sobre o comportamento e a utilização dessa moto dentro da cidade, né? Então talvez seja o último vídeo que eu farei sobre essa moto, porque que eu me recorde é o último grande questionamento que os colegas sempre fazem aí sobre se vale a pena ter a V-Strom para usar na cidade, né, no dia a dia. Bem, para quem ainda não conhece muito bem a V-Strom, eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar nesse vídeo, a indicação dos meus vídeos anteriores sobre a pilotagem dessa moto em rodovia e também estradas de terra. Então vamos ao que interessa nesse vídeo sobre a pilotagem dessa moto na zona urbana. Como eu sempre usei a V-Strom para os mais diversos usos, seja em viagem, em rodovia asfaltada ou estrada de terra, e durante muito tempo também usei ela dentro da cidade, para aquela rotina casa-trabalho, casa-supermercado, sacolão, e para resolver as coisas no dia a dia. Um ponto que realmente atrapalha muitas vezes dentro da cidade são as dimensões da moto. Então ela tem aí um peso em ordem de marcha de aproximadamente 217 kg, ela tem um comprimento total de 2,29 metros e tem uma largura total, né, de 84 centímetros. Então é uma moto realmente grande, mas que com o tempo a gente se acostuma e parece até uma moto pequena. Dessa forma, o próprio porte da moto já te limita muito sobre o uso dela dentro da cidade. Então é uma moto que você não vai ter facilidade de manobrar dentro do trânsito. Você não vai, por exemplo, conseguir fazer zigue-zague igual algumas outras motos fazem, né, quando querem se livrar aí de um ou outro carro. Você tem que ter muita atenção ao pegar corredor. Observe aí que no vídeo o corredor está largo, né, tem um vão amplo aí entre um carro e outro. Dessa forma eu consegui andar em algumas situações, mas na maioria eu realmente evito, né, pegar o corredor. Dessa forma, o próprio porte da moto já te limita bastante sobre o uso dela dentro da cidade. É uma moto aí normalmente com reações mais lentas, então você não vai ter muita facilidade de manobrar essa moto em baixa velocidade dentro da cidade. E tem uma situação ainda interessante sobre o uso da V-Strom, no meu caso, né, ou de motos maiores, pelo menos dentro aí de Belo Horizonte, que são os estacionamentos para motos, que são espaços exclusivos para estacionamento só de moto, e normalmente é um espaço bem pequeno e às vezes com acesso bem difícil. Então esse estacionamento para moto, no caso para V-Strom, é um terror, porque você não consegue manobrar dentro do estacionamento, a moto é pesada, o ângulo de curvatura do guidão é curto e normalmente ainda pega o cárter da moto, o protetor de cárter, né, nas rampas das entradas desse estacionamento. Então, pelo menos em Belo Horizonte é mais fácil, ainda pagando mais caro, usar os estacionamentos para carro mesmo do que esses próprios para motos. E já falando sobre o consumo da V-Strom na cidade, a moto se transforma dentro da cidade. Ela, pelo menos a minha moto, ela acaba consumindo muito combustível. Já teve situações aí de eu calcular 14, 15 km por litro dentro da cidade, ao passo que na rodovia eu já consegui quase 25. Então é uma diferença muito grande o consumo dela na cidade e na rodovia. Um outro ponto importante do uso da V-Strom dentro da cidade, que na verdade vale para qualquer moto, mas que uma vez me deu um problema, foi esquecer as pedaleiras traseiras abertas. Então eu fui fazer uma curva e tinha um carro próximo e a moto muito larga com as pedaleiras abertas acabou pegando um para-choque e arrancando o para-choque do carro. Então arrancou parte do para-choque, né? A minha sorte é que o para-choque já estava aí todo estragado e o motorista optou por nem me cobrar, mesmo que eu tivesse oferecido, parei para ajudar e tentar recolocar o para-choque. Mas então fica a dica, tanto moto pequena quanto grande, mas as grandes tem que ter um cuidado extra aí com as pedaleiras, de sempre andar com elas fechadas.
E como nem tudo são espinhos, vamos falar um pouquinho das vantagens de usar essa moto dentro da cidade, né? Para mim o principal ponto é realmente o conforto e o prazer de pilotar a V-Strom dentro da cidade, como sempre. Então, alguns colegas preferem ter duas motos, por exemplo, ter uma moto menor e uma moto maior para o dia a dia, mas eu opto por gastar mais combustível, ter que trocar a relação com menos tempo, fazer mais manutenções, mas ter sempre o conforto e o prazer de pilotar a moto que eu gosto dentro da cidade. Um ponto aí muito positivo para o uso da V-Strom na cidade, diferentemente de várias outras motos do mesmo segmento, é que a V-Strom ela não esquenta na cidade, né? Mesmo em baixas rotações, baixa velocidade, trânsito pesado, dificilmente, inclusive, ela arma ventoinha, né? E ela não joga nenhum tipo de calor, ar quente, direto nas pernas ou em qualquer parte do corpo. Então, realmente, esse ponto é um ponto muito interessante do uso dessa moto dentro da cidade. Uma situação vantajosa também do uso da V-Strom na cidade é a suavidade nas trocas de marcha. Então ela tem uma troca de marcha entre as primeiras marchas aí, em qualquer rotação, bem suave. Primeira, segunda e terceira marcha, você nem sente, né? A moto ela dá muito pouco tranco. Então ela consegue manter a rotação constante, mesmo você ali nessas baixas rotações. Diferentemente, por exemplo, de uma XT660 que eu tive muitos anos atrás. Ela, quando ficava entre a segunda e a terceira marcha, ela ficava inconstante, querendo pular o tempo inteiro. Então a V-Strom realmente é como se fosse uma limusine no trânsito, assim. É uma moto suave, constante o tempo inteiro. E apenas a título aí de curiosidade, pelo menos em Belo Horizonte, muito raramente eu vejo uma V-Strom andando pela cidade. Então poucas as vezes eu consigo avistar uma V-Strom pelas ruas. E quando eu vejo, aí que eu observo o porte da moto, né? Realmente a moto é grande, porque com o tempo e o costume, quando a gente está andando, realmente vai parecendo uma moto pequena. Mas é isso aí, pessoal. Deixe aí nos comentários, né? Qualquer dúvida, qualquer observação, que a gente está sempre aí aprendendo um pouquinho mais, né? Um grande abraço aí.